não enxerga que diante de tudo isso, o Brasil vive uma ditadura, tudo bem, é um direito seu. Só para complementar, o presidente Lula vai fazer um discurso na ONU que o que se escreveu até agora a respeito disso vai muito nessa linha, né, de ser contra a intervenção do governo norte-americano no Brasil, que é um pouco do que se defendeu sempre politicamente no Brasil, dentro desse contexto que eu acabei de colocar para não ser repetitivo. Ótimo. Então, se alguém vai e se apodera de um país e transforma o país numa ditadura, a comunidade internacional não deve fazer nada a esse respeito? Essa é a posição que a gente está defendendo aqui agora? Não, essa é uma pergunta para você. Eu não considero que o Brasil vive uma ditadura. Esse é um posicionamento... Pois né, eu considero, os americanos também consideram, e boa parte da população brasileira também considera. E o que a gente está buscando não é que os americanos passem a determinar o que acontece dentro do Brasil. Repare, nenhuma das medidas busca que os americanos tenham nenhuma influência sobre as decisões do povo brasileiro. As medidas buscam liberdade, participação ampla da população dentro da democracia. E o fato de você não achar que o Brasil vive uma ditadura é uma questão de miopia pessoal sua, a qual você tem direito. Mas um país onde você tem o maior líder político preso, você tem 61% da população com medo de se expressar, você tem jornalistas exilados, você tem deputados exilados, você tem pessoas colocadas, pessoas comuns, milhares de pessoas comuns colocadas na prisão por questões banais. Então, se você não enxerga que diante de tudo isso o Brasil vive uma ditadura, tudo bem, é um direito seu. Nos critérios dos Estados Unidos, isso é uma ditadura. Ora, o Lula acha que a Venezuela não vive uma ditadura, acha que a Venezuela vive uma democracia relativa. Então, cada um tem a sua visão, né? Tem o direito à sua própria visão. Mas para vocês lutam pela discordância. Vocês lutam pela discordância, não pelo pensamento único. Até o fim que você... Ô, Paulo, eu queria só que você explicasse... tem o direito de pensar isso. Que bom. Sabe qual é a diferença? Eu queria só que você explicasse por que é uma ditadura. Vamos comparar, né, com o período que o país viveu. Não, mas vamos comparar. São dois pontos aqui. Tá. O país viveu uma ditadura, ocorreu uma anistia ampla, geral e restrita, né, que o seu avô ali conduziu. Mas essa anistia foi muito criticada, muito ironizada e muito debochada pelo Jair Bolsonaro durante toda a vida. Né? O Bolsonaro sempre foi crítico a esse acordo da anistia nos discursos que ele fez. Então, utilizar esse discurso da anistia para agora, e aí só colocando um outro contexto, né? Os presos que foram anistiados foram ali condenados por juntas militares. Agora é uma condenação por um processo democrático de ministros que, inclusive, vocês, né, o governo do Jair Bolsonaro colocou 2 ministros ali. Então, eu só estou colocando o contexto, não estou aqui dando opinião de um lado para o outro, eu só estou colocando o que a gente tem de provocação. Não, eu não estou dando opinião, quero ouvir a tua opinião. Assim, eu dou com o maior prazer. Qual é a sua pergunta? Fazer contraponto não é opinar, Paulo. Vamos aqui, né, colocar aqui as coisas do ponto de vista que vocês defendem, que é da liberdade de manifestação. O meu ponto aqui é a pergunta. Que tem opinião, a minha pergunta tem opinião, é bom morrer pelo seu direito de manifestar sua opinião no ar. A minha pergunta aqui é com relação à anistia. Se não é incoerente um ponto que sempre foi criticado, né, pela extrema-direita, pelo Bolsonaro, sempre foi ironizado ali, sempre fez chacota com relação aos anistiados, agora ser o mesmo instrumento que se quer utilizar nessa circunstância de um julgamento que está sendo dado por vias democráticas, que são ministros que foram indicados pelos presidentes da República, inclusive pelo Bolsonaro. Tá. Vamos lá. Eu acho, eu vou morrer pelo seu direito de ter a sua opinião. A diferença entre a sua opinião e a minha opinião, pois é que você talvez não tenha tanto apego assim à minha opinião. Vou te explicar por quê. Eu estou há 2 anos e 9 meses com todas as minhas redes sociais bloqueadas pelo ministro Alexandre de Moraes. Eu não posso começar uma live antes de sofrer um bloqueio automático pelo YouTube no Brasil, pelo ministro Alexandre de Moraes. Todas as minhas postagens das minhas redes sociais, tinham milhões de pessoas, foram bloqueadas pelo ministro Alexandre de Moraes. E eu não sou o único. Há vários outros jornalistas que passaram por esse mesmo problema. Então é importante que a gente tenha esse apego pela liberdade de expressão, inclusive para as pessoas que discordam da gente. Eu tenho. Eu certamente vou brigar para sempre que você possa dizer suas coisas, dizer que o Brasil não é uma ditadura e a gente tem esse tipo de debate. A resposta à pergunta que você me fez especificamente eu não sei qual é a opinião do presidente Bolsonaro a respeito da anistia de 1979. Ele pode perfeitamente estar errado. Eu sei qual era a opinião do meu avô e sei qual é a minha opinião. Eu posso responder por elas. Eu acho que a anistia de 1979 pacificou o Brasil por mais de 30 anos e foi extremamente bem sucedida. Eu acho que o caminho que a sociedade civil resolveu tomar depois disso tem a ver com a autodeterminação do povo brasileiro. Mas acho que a anistia de 1979 foi extremamente bem sucedida. Agora, se você for olhar o que nós tivemos, né, de 1964 a 1985, nós tivemos aproximadamente aí quantos mortos e desaparecidos. E veja o caminho que nós estamos seguindo no Brasil hoje. Nós estamos num caminho muito pior. E eu digo a você, se eu tivesse provavelmente em 1968, é difícil de fazer esse exercício anacrônico, né? Mas se eu tivesse em 1968, pela minha visão tão forte pela liberdade, talvez eu estivesse do outro lado. Então, nós não queremos que o Brasil caminhe para essa direção. Meu avô, quando se tornou presidente em 79, um dos primeiros atos dele foi a anistia. Entregou o Brasil para os civis de forma pacífica. E esse é o grande legado da minha família. Quando você vê uma parte enorme da população brasileira pedindo SOS e Forças Armadas, é uma tristeza pessoal para mim.
Porque, veja, eu venho da linhagem que tirou o país da mão das Forças Armadas e devolveu o país para a mão dos civis para que as pessoas possam decidir o seu futuro. E quando as pessoas voltam e começam a pedir SOS Forças Armadas, significa o seguinte: a nação falhou. Os civis na nação falharam na sua condução. Isso é uma tristeza pessoal. Isso sim me causa constrangimento. Isso sim me causa tristeza pessoal. Então eu, hoje, recupero e dou continuidade ao legado que eu volto a dizer, não é só do meu avô, do meu bisavô, do meu tataravô. O legado de brigar para que o brasileiro possa determinar o seu próprio destino, mesmo que esse destino seja ruim. Se o brasileiro quiser, em 2026, eleger o Lula de novo em uma eleição livre, transparente, com participação ampla e que a população confie no sistema eleitoral, que assim seja. E eu vou sentar e vou fazer oposição como jornalista, que é uma delícia. Ô Paulo, deixa eu te fazer uma pergunta pessoal. Você está aí nos Estados Unidos, já tem um tempo. O próprio Eduardo Bolsonaro falou na mensagem com